Boa tarde e bem-vindo ao 94.5 MHz, onde as vozes ecoam esperança, as histórias inspiram transformação e as vidas ganham propósito. Hoje temos a honra de receber alguém cuja caminhada na fé e no serviço tem tocado muitas vidas. O pastor Dionísio Salvador José, carinhosamente conhecido como Zito, partilha conosco como tudo começou, desde os tempos em que, ainda estudante, foi despertado pelo Evangelho, até os anos que dedicou à obra, inclusive como cozinheiro durante quase 7 anos, sem qualquer remuneração, movido apenas pela fé e pela esperança numa vida melhor. A salvação lá não reina. Então precisamos demonstrar as nossas ações com a nossa própria fé. Ela só traz o firme fundamento das coisas que nós queremos obter. Então, com a fé, só podemos dizer que ela focaliza o caminho, mas dentro do caminho nós temos ações que podemos concretizar para ter uma salvação. Falo do Evangelho, falo do amor, falo de compaixão. Nós temos na Bíblia vários autores ou vários homens e mulheres que serviram de alicerce de fé. Estamos a falar do Abraão, estamos a falar da Sara. São pessoas que de alguma forma serviam de pilar para as outras pessoas, de um ponto suporte. Okay. Meus paternos, eles depois de servirem Deus, passei uma dificuldade que nem podia mesmo servir a Deus. Meu pai, posso dizer, minha tia, com quem tanto vivi, perde vida em 2003. Meu pai perde vida em 2004. São pessoas que ajudaram-me bastante na vida. E minha avó paterna perde a vida em 2005 por suicídio. O meu vovô paterno perde vida em 2006 por suicídio. Então, foram 4 anos seguidos que eu chorei. Se servir Deus, sirva a Deus pelo coração, pela alma. Prepara-te para mergulhar numa história de perseverança, paixão e entrega ao chamado divino. Vamos então dar início a mais um episódio de 94.5 MHz. Tenho a honra de ter do meu lado um grande pastor, ele que vai apresentar-se agora para nós. Bom dia, seu nome, por favor. Bom dia, muito obrigado. Agradecer por cá estar, é uma grande honra. Sou o pastor Dionísio Salvador José, o mais conhecido por Zito. Sentimos-nos muito honrados, pastor Dionísio, por ter a sua presença neste lugar. Muito obrigado. Nós vamos começar sabendo como é essa coisa de estar em frente das pessoas, ou melhor dizendo, como é que começa a sua trajetória na ala pastoral? Eu quero agradecer pela questão dada aqui. Na minha ótica e ótima trajetória pastoral, inicio através de uns alunos, colegas meus, que ingressei-me a partir do Evangelho de Cristo. Então, tinha que percorrer a minha trajetória através da escola bíblica, isso em 2007, onde terminei até em 2009. Então, começo a servir o evangelismo como cozinheiro, durante um determinado tempo de 6 a 7 anos e servindo o evangelismo sem remuneração, porque eu tinha esperança que Deus tem o melhor para mim. Uau! Então, aos 6 a 7 anos que eu servi evangelismo como cozinheiro neste caso, fui-me ingressar também de novo à escola bíblica, onde fui lá um ajudante, e ensinando também as outras almas que podiam ouvir de mim daquilo que Deus tinha para mim. Então, a partir de 2019, é a vez que Deus levantou-me para servir no grupo dos pastores. Uau! Então, o pastor está mesmo há bastante tempo nessa área, né? Graças a Deus estou há bastante tempo e, sem dúvida nenhuma, sem receio, sem vergonha, estou pronto para servir como pastor. Amém. Bem. Então, essa foi uma pequena introdutória, uma bibliografia daquilo que é a história do nosso pastor. Vamos ao tema de hoje. Temos como tema servindo como um alicerce de fé. Amém. Alicerce de fé nós entendemos como um pilar da fé, né? Nós temos na Bíblia vários autores ou vários homens e mulheres que serviram de alicerce de fé. Estamos a falar do Abraão, estamos a falar da Sara. São pessoas que de alguma forma serviam de pilar para as outras pessoas, de um ponto suporte. Okay.
Então, começaríamos por querer saber o que seria fé, na verdade, no seu sentido verdadeiro. Ou, como na definição, onde diz fé é o firme fundamento das coisas que se espera, não se vê, mas nós esperamos. Então, tendo fé, é possível provar das coisas profundas de Deus que o homem não vê. E tendo fé, é possível você ser um pai das nações, como neste caso Abraão, que foi pai das multidões. Então, eu acredito que tendo fé ou sendo homem de fé, você é tudo na vida. Você pode chegar aonde, vivendo com várias pessoas de diversas nações. Então, com a minha fé, tornei-me um homem de Deus, tornei-me um pastor, tornei-me um homem, um amigo de todos. Pela minha própria fé, porque sem fé eu não chegaria onde eu estou. Mas graças a Deus estou aqui através da minha fé que eu tive desde a minha infância. Pois. E como é que nasce essa fé que o pastor tem hoje? Esta fé nasce a partir da minha própria família, os meus parentes. O meu pai próprio nasceu no Zimbábue, vivia lá com seus pais, eles serviam a Deus. Eram levitas que viviam como missionários, padres, neste caso. Então, quando voltar, eu posso dizer que o meu orgulho saiu da minha própria família, que a família começou a liderar na área espiritual e a minha fé é produzida a partir da base familiar, que eu mesmo, desde miúdo, sempre não me cansei de servir a Deus da igreja, mas há uma peça fundamental que me faltava. Como saber que a pessoa está salva? Eu não sabia, mas graças a um amigo que veio dar o evangelho para mim foi uma palavra poderosa. Andava à igreja, não sabia que Jesus era o firme fundamento. Jesus era o próprio alicerce. Então, a fé, para mim, surgiu a partir da família. Mas, quando começo a servir Deus, ele evoluiu a minha própria fé. Ok. O pastor esteve cá falando da salvação, né? Pois. Falando de ser salvo. Então, o que é necessário para ser salvo? Basta só ter fé? Ter fé não é bastantemente algo tão final, mas para tornar um homem salvo, não significa só ter fé. Precisa humildade, precisa você servir com integridade, precisa você demonstrar o bom caráter, porque quando vamos na Bíblia, nós vamos descobrir que a maioria dos homens que serviram a Deus, eles não só serviam, mas sim tinham ações que significava servir a Deus. Então, neste caso, mesmo tendo fé, sem ação, a salvação lá não reina. Então, precisamos demonstrar as nossas ações. Com a nossa própria fé, ela só traz o firme fundamento das coisas que nós queremos obter. Então, com a fé, só podemos dizer que ela focaliza o caminho. Mas dentro do caminho, nós temos ações que podemos concretizar para ter uma salvação. Falo do evangelho, falo do amor, falo de compaixão. Ok. Mas em meio a essas ações, quais seriam as necessárias? Abrir mão de certas coisas ou só mesmo ações de demonstração? Por exemplo, na Bíblia nós podemos usar um exemplo do próprio Abraão. Houve um tempo em que Abraão teve que abrir mão da vida do seu filho para provar que ele realmente tinha fé em Cristo Jesus ou acreditava naquilo que Deus falava com ele. Então, essas ações seriam em abrir mão de certas coisas na vida ou servir somente como instruções da Bíblia? Essas ações, ação é algo pertinente. Pertinente porque precisa abrir as portas espirituais, precisa abrir o coração, precisa criar tempo de aproximar as pessoas. Dentro de uma fé, dentro das ações, precisamos ter intimidade. Parar para alguém, abraçar alguém, amar alguém, não só espiritualmente, mas também fisicamente nós precisamos parar para alguém. Então,
dentro de parar para alguém, aí falamos de várias coisas. Por exemplo, encontramos uma família vulnerável. Estamos a abraçar, é uma ação que Deus quer. Estamos a levantar pessoas fracos, os que caíram, é uma ação. Estamos a ensinar, nós temos que aproximar a vida das pessoas para saber o quão precioso eles são na presença de Deus. Nós temos aqui um pastor, né? Ele é dirigente de ovelhas. Então, como é que podemos mantermos um alicerce de fé para as nossas ovelhas em meio às circunstâncias da atualidade? Mantermos um ponto de socorro, um tipo de suporte para as pessoas que nos olham, porque por mais que não pareça, há pessoas que te olham de longe, te admiram e se inspiram em ti, naquilo que você faz. Então, como manter-se nesse patamar de um pilar mesmo que inspira pessoas na fé? Não é fácil dirigir uma manada, não é fácil dirigir as ovelhas de Deus. Sempre há dificuldades. Quero enfatizar um pouco de um pequeno testemunho que nós até conseguíamos sair da cidade de Pemba, evangelizando quase Moçambique todo. Saíamos aqui, chegávamos em Murumbala lá para 0 horas. Eu, na altura, como cozinheiro, a minha obrigação ali tinha que mesmo às 0 horas acender um fogo. A minha equipa não podia dormir de fome, eu tinha que servir. Isso, tinha que alimentar o meu grupo, as ovelhas. Então, às 0 horas, eu acendia fogo. Até 1 hora, o jantar já estava pronto. A gente alimentava-se, dormíamos. Até às 5, mata-bicho está pronto. Em vários momentos, até mamãe chegou para mim, preparaste que hora, mata-bicho? Até às 5 você acordou a família. Por quê? Eu disse, mamãe, estou pronto para servir. Então, não é fácil. E dentro de servir a Deus, há um processo que é necessário que você durma, acorde, dizer obrigado, Jesus. Porque no seu meio, várias pessoas, elas te zombam. Várias pessoas querem te arrastar por trás, várias pessoas querem te tropeçar. Mas enquanto você tem um Deus, diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Então, a sociedade civil, lá nas comunidades, há outros que se admiram o quão você é forte. Porque encontram grupos a falarem contra e aquelas pessoas se redimem e as pessoas dizem, por que chegou até ali? Por que não desistiu? Este é outro foco. Então, é difícil você tornar um homem de Deus um líder. Por quê? Porque há pessoas que chegam de perto, falam de coisa e que te deixa você pronto para desistir. Mas enquanto você mesmo é o próprio alicerce de Deus, você diga, vou para frente. Não há nada que possa me abalar aqui por pequenas coisas. Então, eu tentei me desistir através de palavras dos amigos, conhecidos ou da sociedade onde eu vivia, mas eu olhava em Jesus. Quem sou eu para desistir de ti? E por que os outros grandes líderes morrem com Jesus? Agora, quem sou eu que vou desistir hoje? Meus paternos, eles depois de servirem Deus, passei uma dificuldade que nem podia mesmo servir a Deus. Meu pai, posso dizer, minha tia, com quem tanto vivi, perde vida em 2003. Meu pai perde vida em 2004. São pessoas que ajudaram-me bastante na vida. E minha avó paterna perde a vida em 2005 por suicídio. O meu vovô paterno perde vida em 2006 por suicídio. Então, foram 4 anos seguidos que eu chorei. E até pensei, não, acho que Deus desamparou-me. Mas dormi, acordei, entrava na escola, eu vi sempre a imagem da minha família. Dentro da aula, eu disse, não vou desistir. Vou à frente é o caminho. Então, para hoje,
há um número de 80% de pessoas que estão se admirar por mim, porque é que mantive a minha fé até chegar hoje e parar de ser o homem que eu sou. A partir da família, sou útil e importante, na comunidade sou importante e a igreja que eu sirvo, sou importante porque eu não quis desistir, sempre resisti. Então, este é um foco, mas dizer que servir as ovelhas não é fácil. Não é fácil porque cada dia eu recebo visita de ovelhas lá na minha casa. Oh, papai, nós não comemos em casa. Eu tenho que tirar aquilo que eu tenho. É um valor monetário, é a comida, eu sirvo, estão a comer, tá bom, leva isto, vai cozinhar para as crianças e totalmente eu fico sem comida. Tendo meus filhos lá, minha esposa, mas ainda não abandono. E aí que entra o papel do... Aqui é onde reina a liderança para servir as ovelhas de Deus. Então, uma das vezes, minha esposa, ela admirou-se. Por que faz isto? Até própria roupa eu sirvo para os que não têm. Ela, um tempo, demonstrou-se não gostar daquele jeito, não oferece roupa, não oferece comida. Afinal, o que é que vamos comer? Mas aquilo que Deus guardou, sempre nós recebemos de comer, temos uma vida, dificuldades passamos, mas nós também ajoelhamos, paramos para alguns. Então, quem sirva a Deus, ele não é fácil servir as ovelhas. Porque em um determinado lugar você não dorme. Não dorme, tem que servir, tem que andar, tem que visitar. E as pessoas, elas se conformam com as suas ações. É a visita, é o amor fraternal que tu faz na vida das pessoas, é o amor de palavras, os conselhos. Um líder precisa ser grande conselheiro. Um líder precisa ser um moderador. Moderar e saber se adaptar na vida de cada servo dentro da igreja e dentro da comunidade. Então, é difícil, mas com Deus é fácil. Muito bem. Nós sabemos que o principal objetivo de um pastor é dirigir as suas ovelhas num caminho certo. Então, quais instruções como nós fazemos para dirigir as nossas ovelhas de modo a tornarem-se num pilar de alicerce ou num pilar de fé para as outras pessoas? Eu posso dizer que é uma grande ramificação, porque não é possível você dirigir melhor as ovelhas antes que você é bem dirigido. Primeiro é se preparar. O líder tem que se preparar antes de sair de casa. A preparação inicia de casa. Inicia de si mesmo, do seu interior. Você tem que ser um homem preparado para responder às questões que o mundo quer, para responder às questões que os servos precisam. Então, depois da sua preparação e dizer que, Senhor, estou aqui preparado, pode me usar, dali você consegue preparar os outros. Por quê? Não é necessário você ensinar o melhor às pessoas enquanto a sua casa não tem nada do melhor. Enquanto por si, o seu interior, nada do melhor tem. Não possui as chaves principais. Então, é fácil que a preparação inicie de si próprio, de mim mesmo como líder. Então, a partir de mim, vou transbordar aquilo que eu tenho, vou ensinar aquilo que eu carrego para as pessoas e dentro das pessoas, eles agregam os valores. Porque o princípio e o propósito é conhecer Deus, conhecer Jesus como nosso Salvador. Então, a preparação inicia de mim como líder e de mim posso edificar os que me seguem. Aí que entra o famoso ditado: faça o que eu faço, faça o que eu digo, e não faça o que eu digo e não o que eu faço. Amém. Ok. Amém. Então, pastor Dionísio, o que você diria para as pessoas que hoje encontram-se com a fé abalada? Palavra de conselho para as pessoas que estão desesperadas, abaladas, eu diria: sejam fortes e corajosos. O que vem de Deus, o que Deus preparou, será mais melhor daquilo que o mundo vive.
Porque eu conheci alguns colegas, alguns líderes, grandes pastores, que em determinado momento, só por eles tornarem desafiados com as situações que o mundo passa, a nossa região passa, eles decidem mesmo desistir o seu foco, a sua fé e voltar para trás. Então eu diria, antes de voltar, antes de desistir, seja forte e corajoso, porque à frente nós teremos tudo e Deus é melhor em todos os momentos. Então é daqui onde o melhor líder ou um líder forte espiritualmente precisa pensar onde eu estou, onde eu pisei e para quem sirvo. Se servir Deus, sirva a Deus pelo coração, pela alma, pelas forças. Sim. Então é isso. Se te encontrares com a fé abalada, lembre-se daquilo que Jesus fez por ti. Ele teve muitos motivos para desistir, mas ele nunca desistiu. Então não perca, mas não perca a sua fé. Mantenha desde o princípio ao fim, que tu terás o seu grande galardão. Então é isso. Muito obrigada, Pastor Dionísio, pela sua presença. Sentimos-nos muito, mas muito afortunados por ter-lhe neste lugar. Até o próximo episódio. Obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de 94.5 MHz. Agradecemos profundamente ao pastor Dionísio, nosso querido pastorzito, por ter partilhado conosco a sua jornada de fé, sacrifício e dedicação ao Evangelho. Um agradecimento muito especial à nossa moderadora, Flora, que preparou com tanto cuidado e dedicação o episódio de hoje. O seu trabalho foi essencial para que esta conversa chegasse até si, com qualidade e significado. Que esta partilha inspire todos aqueles que nos ouvem a seguir os seus próprios caminhos com coragem, esperança e entrega. Até a próxima aqui no 94.5 MHz, onde cada história conta e cada voz importa.